Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região aqui na tela da Band, esperando a sua participação no Facebook. Pode acessar e mandar a sua mensagem para cá. Aliás, o Felipe Pereira está ao vivo comigo hoje da redação, trazendo a participação dos nossos telespectadores. Tem mais participação aí, Felipe Pereira? Como é que está a participação lá pelo Facebook? Muita gente falando aí sobre a morte do Santiago, né? Ele que teve a morte cerebral decretada no final da manhã de hoje, comecinho da tarde. A gente tem a mensagem aqui, por exemplo, da Vilma Silva, falando que é lamentável, que não aguenta mais tanta impunidade nesse país, dá sentimentos à família. A Célia Nascimento também fala, lamentável o ocorrido, só espera que dessa vez se faça justiça, porque o jornalista morreu trabalhando, também dá sentimentos à família. A Roselaine Carvalho também fala de dor e revolta nossa também, como você comentava no começo do programa, né, Rodrigo? Um sentimento de dor e revolta de nós, que somos colegas de trabalho dele, né? O Marcos Paulo também fica falando aí da situação, né? Essa situação da violência toda. A Ana Carolina Marques fala do luto, Santiago descanse em paz, e fala também que as leis devem ser mudadas, viu, Rodrigo? Acho que o mais importante é a questão da mudança das leis, né? Para combater a impunidade, para combater essa gente que acha que violentar o nosso país, né, é algo que pode acontecer sem pena. Eu digo aqui, Felipe Pereira, você sabe disso, os nossos telespectadores também, a gente é criado com exemplos, né? A nossa lei deveria ser o grande exemplo a ser seguido, né? As punições, as penas que são atribuídas às pessoas que agem às margens da lei deveriam servir de grandes exemplos para o cidadão, mas infelizmente, no nosso país as leis são muito brandas, leis que infelizmente acabam beneficiando a criminalidade, né, sem defender quem realmente deveria defender, que é a sociedade. As nossas leis infelizmente estão ultrapassadas. Esse camarada mesmo aí que passou a bomba pro outro lá no Rio de Janeiro, ele já havia sido detido, né, e com 2 passagens pela polícia, primeiro por depredação, depois porque teria aprontado lá em uma das manifestações do Rio de Janeiro, ou seja, era gente que tinha que ter sido banida desses protestos, mas não foi, né, porque não havia instrumentos do Estado para isso. E esse tipo de ação acaba, né, tirando a legitimidade de quem vai às ruas lutar por um país melhor, quem vai às ruas lutar pelo que realmente interessa, né, uma educação, uma saúde de qualidade, uma melhor divisão da nossa grana, dos impostos que a gente paga, né? Mais segurança. Esse tipo de gente é que acaba tirando a legitimidade de quem realmente quer um país melhor. Devia estar fora dos protestos, mas não estava. Daqui a pouquinho o Felipe traz mais participações aqui no nosso Facebook, facebook.com/rodrigo.salomão.790. Pode vir comigo aqui, tem um problema que está trazendo uma série de dificuldades a quem precisa registrar boletim de ocorrência aqui em Campinas, especialmente os crimes contra o meio ambiente e os animais. Olha, o setor especializado da Polícia Civil aqui em Campinas, que cuidava disso tudo, né, por falta de funcionários, acabou fechado. A medida desagradou os militantes ligados à causa, é claro, gerando dúvidas na própria polícia. Andréa Marques é quem traz os detalhes. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. A delegacia está aberta, mas as atividades estão restritas. O comando da Polícia Civil suspendeu por 4 meses os registros de boletim de ocorrência. O setor atendia e investigava crimes relacionados ao meio ambiente e a maus-tratos aos animais. Mas a novidade desagradou ativistas da causa. Para a causa animal, ele é fundamental porque ele nos ajuda a penalizar quem transgride a lei, toda a legislação referente aos animais, de modo que a gente daqui ligado à causa vê isso com muita preocupação, porque vai atrapalhar muito um trabalho árduo já desenvolvido há mais de 20 anos, sem política pública, porque Campinas ainda não tem política pública para os animais. Este documento obtido pela Band revela que a decisão foi tomada por falta de funcionários. A portaria assinada pelo delegado seccional de Campinas, José Rolim Neto, indica que o único escrivão do local se aposentou e não foi reposto. O fato chamou a atenção até do presidente do Sindicato da Polícia Civil. Uma delegacia especializada
com certeza ela cuidaria desse problema com muito mais eficiência. Agora, caindo numa delegacia, numa unidade policial, não que não vai ser tomada a providência, mas seria mais uma ocorrência no meio de tantas que tem lá e sabe-se lá se vai ser resolvido ou não. Com a suspensão das atividades, quem precisar fazer denúncias de crimes contra o meio ambiente, maus tratos ou abusos a animais, deve procurar as delegacias da cidade e, assim, registrar a queixa. Mas já no segundo dia da decisão, o registro fora da delegacia especializada não deu certo. Chegou uma denúncia muito séria de um caso muito grave, no qual os maus tratos são evidentes, envolvendo inclusive uma pessoa agressiva, uma pessoa que é inconversável. E imediatamente se dirigiram ao CEPAMA. Lá eles foram informados que o CEPAMA não estava funcionando e que eles se dirigissem a um outro DP, que parece-me foi o 5º DP. Lá foram recebidos, a ocorrência foi registrada de fato, mas já foram informados pela pessoa que atendeu de que não haveria garantia nenhuma de que o encaminhamento correto seria dado. De acordo com o Sindicato da Polícia, a falta de um setor especializado pode prejudicar as investigações. A população é que é mais afetada por essa falta da estrutura da Polícia Civil, pela falta de funcionários, é que mais sofre. O crime avança, a impunidade aumenta, a violência aumenta e a população paga o preço por um governo que está aí e não fez o seu dever de casa, ou seja, deixou de cumprir a sua função constitucional de dar segurança à população que o elegeu. A falta de funcionários no quadro da Polícia Civil é um assunto antigo discutido entre a categoria e a sociedade, que já se preocupam com o anúncio de uma nova seccional. A principal dúvida é sobre a contratação de mão de obra. Nós achamos totalmente inadequado e já formalizamos no ano passado ofício ao secretário de Segurança, ao delegado-geral, ao governador, alertando para que não se cometa esse equívoco tão grande de abrir unidades policiais sem funcionário, porque, voltamos a reiterar, prédio sozinho, viatura sozinha e computadores sozinho não trabalham. Quem trabalha, tudo isso funciona com recursos humanos. Isso nós não temos. Isso é sabido, isso é atestado pelo próprio juiz corregedor. O pouco amparo que a gente tinha para fazer um trabalho tentando fazer valer a lei, tentando que os animais sejam minimamente respeitados, a gente corre o risco agora de que tudo isso fique perdido, porque 120 dias é um prazo muito grande. E nós reiteramos aqui um apelo ao governo, ao prefeito, às autoridades constituídas da nossa região, seja deputados, presidente da Câmara, prefeito, para que apelem ao governador para que não cometa esse erro. É um equívoco dizer que está abrindo uma unidade que vai melhor. Não é verdade. Sem gente, a polícia não funciona. Bom, nós procuramos a Delegacia Seccional de Campinas, que informou que esse fechamento aí do setor de proteção animal e crimes contra o meio ambiente aconteceu depois de uma correição no ano passado. A correição é quando a cúpula da polícia, quando os mandatários da polícia, quando os representantes da polícia vão até uma unidade e fazem um levantamento de toda a sua estrutura, né? Houve essa correição no começo do ano e houve a sugestão para que o departamento fosse totalmente reestruturado. Agora os crimes contra o meio ambiente e animais estão sendo registrados nas delegacias de bairros. Ainda segundo a nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil vai contratar 2.085 funcionários para os mais diversos cargos. Quantos municípios nós temos aqui no estado de São Paulo? Uns 400 já, ô pessoal? É quase isso, né? Se não for isso, é quase isso. Aí você divide 2.000 pelo número de delegacias que nós temos nos nossos municípios, cobrindo as vagas daqueles que se aposentaram ou estão próximos de aposentar. Parece que 27 mil homens da Polícia Civil já têm condição de se aposentar ou próximos disso. Tem mais de 400 municípios, o pessoal está me lembrando aqui, são mais de 600 municípios, algo em torno de 640, 645. Então divide aí 2.000 por 645. Não dá 5, velho. Não dá 5 policiais por município. Vocês acham que isso aí é suficiente? É lógico que não é suficiente. É lógico que não é suficiente. Sabe, eu acho que criar uma segunda seccional em Campinas é importante,
desde que haja polícia na primeira seccional, para investigar aquela pilha de inquéritos que está se acumulando, desde que haja reconhecimento à polícia que precisa de infraestrutura para trabalhar. Agora, uma andorinha não faz um verão sozinho, né? É o que nós estamos vivendo hoje aqui na nossa cidade. Rapaz, não tem gente para trabalhar na polícia. Não tem gente para trabalhar na polícia. Isso significa o quê? Né? Que alguns casos, infelizmente, não andam, né? Apenas casos de repercussão, casos mais violentos é que acabam elucidados, os outros parados por falta de gente, não por falta de empenho, mas por falta de gente, acabam aumentando a sensação de impunidade. É essa a situação, infelizmente. Infelizmente é a realidade. Pode vir comigo aqui, olha. 8 pessoas suspeitas de integrar uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do estado de São Paulo foram detidas aqui em Campinas na última sexta-feira. Havia suspeita de que elas pudessem ter participado de uma abordagem ao filho do governador Geraldo Alckmin em uma suposta tentativa de sequestro. A polícia investiga, inclusive, se a casa onde os criminosos estavam serviria de cativeiro para o filho do governador. Deixa eu ver aí as imagens, a informação colhidas lá no DEIC, o Departamento de Investigações Criminais da capital paulista. Olho na notícia. Os detidos estavam em uma casa num bairro não revelado da cidade. No local foram apreendidas diversas listas. Em pelo menos uma delas constava o nome de policiais e de uma juíza que poderiam ser alvos de crimes a mando da cúpula da organização. 2 armas foram apreendidas, uma delas com numeração raspada e munição. Os presos foram encaminhados para a sede do DEIC, em São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 3 foram liberados depois de prestarem depoimentos. Os outros 5 continuam detidos, suspeitos de formação de quadrilha e porte ilegal de arma. A polícia segue investigando o caso. Bom, e aqui em Campinas um caso inusitado, velho. Tomara que ajude a polícia a achar os bandidos. Eles entraram numa casa, um bandido simplesmente esqueceu a arma no local do crime, velho. Largou a arma pra trás. Andréa Marques é quem conta pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. A arma é a única pista deixada pelos bandidos. O revólver calibre 38 foi deixado na casa da vítima logo depois do assalto. Por medo de represália, a vítima não quis gravar entrevista. Na delegacia, contou que 3 homens foram até a casa dela e a chamaram pelo nome completo no portão. Os ladrões vestiam uniformes de uma empresa de entrega de mercadoria. Chegaram no local com uma Fiorino branca, anunciaram que iriam fazer uma entrega na residência. A empregada deixou que os indivíduos adentrassem o local. No momento em que o 3º homem adentrou armado, já informando o roubo. Os bandidos carregavam uma caixa falsa, cheia de pedras, e não tiveram dificuldade em entrar na casa. De lá levaram um computador, um videogame e dinheiro. Renderam a vítima lá enquanto os 2 dos indivíduos ficavam com a vítima. O 3º homem vasculhou a casa. No momento em que ele vasculhava a casa, ele esqueceu a arma no local. Segundo a polícia, os assaltantes fugiram em um carro branco. A pressa foi tanta que deixaram um revólver utilizado na ação em cima da cama. A arma foi apreendida e deve passar por perícia. Que coisa, hein, rapaz? Largaram a arma pra trás, velho. Largaram a arma pra trás. Você vê que a pressa de cair fora é enorme. Mas você viu que largaram a arma também, pelo jeito, numerada, com a certeza de que não ia acontecer absolutamente nada, né? Tem isso também. Tem bandido que deixa lá, tem bandido que deixa documento, foto para trás. Tomara que a arma possa ajudar a polícia a identificar os criminosos. Foi ali na região do Jardim Olinda, Chapadão, né? Aliás, região que está sofrendo e muito com o crescimento, avanço da violência, especialmente esses crimes aí de roubo à residência. Outro dia a Polícia Militar prendeu aí uma quadrilha. Os caras eram tão cara de pau, velho, mas tão cara de pau que eles atacavam as pessoas no meio do dia, 10 horas da manhã. Os caras iam ali para a região da Teodoria de Almeida Camargo, aquela região toda ali, para roubar carro, na cara dura. Na cara dura. Esses criminosos aí que assaltaram essa casa e deixaram a arma para trás,
eles são criminosos que contavam com informações privilegiadas. Eles tinham detalhes sobre a rotina dos moradores, tinham detalhes a respeito dos nomes, né? Várias informações privilegiadas. E até por isso se vestiram de entregadores para poder atacar a residência, imaginando que iam receber ali uma correspondência, enfim, uma mercadoria. Os moradores abriram a porta e de repente deram de cara com esses criminosos. Você vê que o bandido ele não tá nem aí, né, velho? Chega armado mesmo, chega para atacar, chega para tocar o terror. Por falar nisso, em Itatiba teve uma ação violenta no fim de semana, né? Pelo menos 3 agências bancárias praticamente destruídas por criminosos no domingo. Deixa eu ver aí as imagens, Onei. Impressionante, hein? Impressionante. Olha a condição dessas agências bancárias em Itatiba. Foi tudo pro espaço lá, hein, Felipe Pereira? A polícia ainda tenta localizar os criminosos, mais uma vez agindo com muita ousadia, Felipe. Pois é, Rodrigo, em pleno domingo, os bandidos aí fazendo uma verdadeira destruição no centro de Itatiba. As 3 agências ficam praticamente uma ao lado da outra na região central da cidade. A polícia já recebeu as imagens do circuito interno de algumas dessas agências, só que essas imagens, pelo que nós conversamos com o delegado, não vão ajudar muita coisa não, viu? Porque os bandidos estavam encapuzados, estavam com os rostos completamente cobertos, então a identificação deles é bastante complicada nessa situação, viu? Pelo menos 15 homens participaram aí dessa ação, eles estavam também fortemente armados. Eles fugiram em pelo menos 4 veículos e eles deixaram para trás também, viu, Rodrigo? Alguns explosivos e cédulas de dinheiro. Algum dinheiro ali que não foi, a quantia não foi revelada, ficou para trás. Eles explodiram, destruíram as agências, em uma delas o explosivo falhou, o GAT teve que ser acionado, mas eles levaram dinheiro de pelo menos 2 delas. Ô, Felipe, esses bandidos não erraram a mão, não, porque explodiu tudo lá, cara. Olha, essa agência, eu acho que do Banco do Brasil. Olha a situação desse banco. Aliás, deve ser a única agência lá de Itatiba, hein? Acabaram com a agência, o banco fechado, um prejuízo enorme ao cidadão, ao morador da cidade de Itatiba. Pelo jeito, os bandidos erraram a mão, aí usaram mais explosivo do que o deveriam para assaltar o caixa eletrônico. Podia ter explodido a mão, a cabeça de um bandido, não. Explode o caixa eletrônico, os caras fogem com dinheiro para poder alimentar, sustentar ainda mais o crime organizado. Esse dinheiro é usado para comprar arma, é usado para comprar droga, para financiar outras ações criminosas. Ô Felipe, não tem o valor levado, é isso? Não, não tem. O valor levado não foi divulgado pela polícia, e muito menos o valor que foi deixado pelos assaltantes nas cédulas que acabaram sobrando ali depois dessas ações. Essa destruição mostra o poder dessas bombas usadas pelos bandidos, né? É verdade. E olha, aquela coisa, né? Até hoje não arrumaram um jeito de impedir a chegada desses explosivos nas mãos dos bandidos. Seja pela fronteira, seja dos crimes envolvendo pedreiras, onde esses explosivos acabam armazenados de forma insegura, e a negociação continua aí no mercado paralelo. Nós já denunciamos aqui no Brasil Urgente, né, bandido vendendo por telefone de dentro da cadeia carga de explosivo para quadrilha atacar caixa eletrônico. E essa modalidade criminosa foi uma modalidade que se expandiu muito no estado de São Paulo, mas já contaminou outros estados, Minas Gerais, Bahia, né? São locais, infelizmente, vítimas agora também dessas quadrilhas. Ô Felipe Pereira, vamos agradecer as imagens aí, é da ITV, não é isso? ITV Brasil, lá da cidade de Itatiba, né? ITV Brasil, da cidade de Itatiba. Aliás, um abraço ao pessoal da ITV, lá de Itatiba, meu amigo Rafael, o pessoal de lá, cedendo e colaborando aqui com a prestação de serviço do Grupo Bandeirantes. Ô Felipe Pereira, tem participação dos telespectadores aí, Felipe Pereira? Deixa eu ver o Felipe aqui na tela da Band, facebook.com/rodrigo.salomão.790, Felipe. Atualizando aqui, viu, Rodrigo? Tem muita participação ainda falando sobre a morte do Santiago, o cinegrafista da Band, que foi morto
que acabou tendo morte cerebral decretada, aliás, depois daquela ação durante um protesto contra as passagens de ônibus no Rio de Janeiro. A Ana Schwartz dá pêsames a todos da Band, a família, dizendo que o rapaz estava apenas fazendo a parte dele. A Thaís fala que é lamentável tudo isso, ela não sabe onde que nós vamos parar com tanta violência e ainda faz um questionamento. E o governo tem a dizer o quê sobre essas ações? A Vilma fala sobre a impunidade, já comentamos aqui mais cedo. Muita gente, Rodrigo, falando sobre essa situação. Onde vamos parar? É essa pergunta que muitos dos nossos telespectadores estão fazendo. O governo, o que tem a fazer? O governo tem que atender a reivindicação do povo que está na rua, né? Porque parte do grupo ali era gente do bem. No Rio de Janeiro a movimentação havia começado pacífica. Depois é que entraram lá os vândalos, baderneiros por meio do negócio, mascarados. Esses que querem tirar a legitimidade dos protestos, né? Entraram lá pro meio com bomba, com agressividade, com ódio, com raiva, com violência, né? Agora, a turma do bem está gritando aqui por melhores condições de segurança, melhores condições de saúde, melhores condições de educação, contra a corrupção, contra a impunidade. Isso tudo é que o governo pode fazer, é responder aos anseios da população que não aguenta mais ser enganada. Agora, o governo tem que pesar a sua mão, né, através dos órgãos constituídos, da polícia, e botar em cana esses baderneiros que têm atrapalhado a manifestação pacífica, a reivindicação legítima, né, e, acima de tudo, tem trazido prejuízos não só econômicos, mas à vida do ser humano, como no caso do nosso colega, o Santiago, que perde a vida diante de mais um ato de violência. Tem aí uma reportagem preparada pelo Grupo Bandeirantes, não é isso? Então deixa eu ver, olho na notícia. Foi falando das dificuldades enfrentadas pelos passageiros do transporte público do Rio de Janeiro que Santiago Andrade ganhou 2 prêmios Mobilidade Urbana em 2010 e 2012. O cinegrafista da Band participou de coberturas importantes, como o Pan-Americano de 2007 e a Rio+20. Com o talento que tinha e grande sensibilidade, ele sabia como transmitir, através das imagens, a gravidade de tragédias como as chuvas na região serrana do Rio, o deslizamento do Morro do Bumba, em Niterói, e a chacina da Escola Tássio da Silveira, na zona oeste da capital fluminense. Nos 2 últimos carnavais, ele foi para a Argentina mostrar a festa na cidade de São Luís. Cuidadoso, habilidoso e paciente. Estas eram as características fortes do profissional Santiago Andrade. No ano passado, o cinegrafista da Band participou do curso de jornalismo em áreas de conflitos, onde recebeu treinamento para enfrentar situações como a que ocorreu na última quinta-feira, quando um protesto terminou em violência e confronto entre manifestantes e policiais na Central do Brasil. Santiago Andrade foi ferido por um rojão de vara. Ele perdeu muito sangue, sofreu afundamento de crânio e foi levado em estado gravíssimo para o Hospital Souza Aguiar. Ele permaneceu em coma desde então, mas não resistiu e teve morte cerebral confirmada na manhã desta segunda-feira. Olha, só rapidinho aqui, muita gente está questionando, muita gente está perguntando. Quando você vê a imagem do cara posicionando ali o rojão de vara, você vê que ele posiciona para pegar qualquer pessoa que passasse pela frente. Para mim, isso aqui é a minha opinião diante do que eu vi. Para mim, né, trata-se de um ato pensado e com a intenção de provocar um dano. Se ele tinha a intenção de matar, a gente não sabe, mas que assumiu a responsabilidade disso, assumiu, né? Tanto o autor quanto o coautor. Essas imagens são do Santiago na tragédia no Rio de Janeiro, participou da cobertura no Realengo, né? Naquela escola, né, onde houve aquele problema seríssimo, daquela chacina terrível, né? Participou de várias coberturas com a equipe da Band, um pai de família, um homem trabalhador e olha, nesse curso aí, meu amigo Fábio Galassi, jornalista da Rede Anhanguera de Comunicação, participou. Tivemos participantes nesse curso aqui da nossa região, estava treinado para situações como essa. Aliás, se vocês prestarem atenção nas imagens, ele está distante do foco de confusão, ele está do outro lado da rua. É atingido porque foi um safado lá do outro lado posicionar esse morteiro contra ele. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor.